augusta rainha do céu, soberana dos anjos, recebeste de Deus o poder e a missão de pisar a cabeça do mal, e por isso rogamos a vós, que envieis o exército celeste para nos ajudar. Salve, rainha, augusta rainha do céu, ao teu comando os anjos batalharão e vencerão. Salve, Maria, augusta rainha do céu, ao teu comando os anjos batalharão e vencerão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. amém. E para os jovens de 10 a 100 anos, esse é o nosso Cenáculo Jovem. Bom, acho que vocês já estão vendo aí. A gente tem um convidado mega especial hoje, filho da nossa paróquia, Henrique Galdino. Aí sobe os efeitinhos de palmas agora. E inclusive, gente, tem um plus. Hoje é aniversário de Henrique Galdino, né? Mandei mensagem de parabéns já. Olha só. Mandei corações, chuva de corações Mandei aí. mensagem de parabéns já. Obrigado. Henrique. A quem mandou? Fátima Reina. Ah, Fátima Reina. Mandou parabéns. Fátima. Abraços. Então, todo mundo conectado hoje assistindo nosso bate-papo com o Henrique. Alguns dias atrás a gente falava muito sobre vocação aqui no nosso programa. Nós entrevistamos os postulantes aqui da paróquia, então já que o Henrique veio passar férias aqui, chegou a hora do Henrique foi o sorteado da vez. Então, quebrando um pouco o gelo, vamos começar. Conta pra gente quem é o Henrique, como você chegou aqui, o que você faz, se apresente. Então, boa noite a todos, né? Boa noite, Naira, todos que estão aí nos acompanhando na página da paróquia, no Facebook. O pessoal que está aqui atrás da câmera também, boa noite a todos. Boa noite. Agradecer, antes de mais nada, o convite, né? Sempre uma alegria, né? Ainda mais considerando estar nessa paróquia, né? Minha história toda, quer seja vocacional, quer seja história de vida, ela passa por essa igreja, né? Ela passa por essa comunidade, e acredito que alguns, né, pelo menos os que acompanharam essa trajetória, estão também nos acompanhando aí hoje, né? Então, né, como já foi dito, hoje é meu aniversário, né? Eu faço 28 anos, sou postulante da Ordem dos Cônegos Regulares Lateranenses, e pelo fato, né, de eu já ter feito o curso de filosofia como seminarista diocesano, diferente dos meus irmãos que já foram entrevistados numa outra ocasião, que ficaram aqui em São Paulo cursando a filosofia no instituto onde eu também cursei, que é o Instituto de Filosofia da Diocese de Osasco. Pelo fato de já ter passado por essa etapa, né, os superiores aí da nossa congregação acharam por bem, esse ano como postulante, eu já estudar teologia, né? Então estou lá em Curitiba, na casa dos postulantes, não sou postulante assim como os nossos outros irmãos, mas diferente deles, agora estou no primeiro ano de teologia, né? Então, como já disse, tenho 28 anos, cresci e fui criado aqui na Vila Piauí, né? Então, eu só saí daqui a primeira vez quando eu já tinha 19 anos, né? Então, fui batizado aqui nessa comunidade matriz, aqui também fui crismado e aqui também recebi minha primeira comunhão e me confessei pela primeira vez. Então, toda a minha caminhada de iniciação cristã se deu aqui. E também, né, essa comunidade, os seus membros foram muito importantes na minha, vamos dizer assim, no meu discernimento, né, na minha reflexão, nessa transição que se deu. Acredito que uma das perguntas que a Nara vai fazer é sobre isso, do seminário diocesano
para agora também a caminhada como religioso. Então, sou seminarista, né, postulante, como já disse, tenho 28 anos, natural aqui da Vila Piauí, com muito orgulho. Essa comunidade realmente está no meu coração sempre e agradeço, né, o convite. E é isso, acho que para iniciar, você perguntou quem sou eu sou esse aí que acabei de falar. Acho que você falou assim da Vila Piauí, eu sempre digo que todos os caminhos não levam a Roma, todos os caminhos levam a Vila Piauí. Ah, né? sim, né? É uma paróquia de muita história. Sim, é uma paróquia que, com a graça de Deus, tem dado muitas vocações à igreja, né? Isso é uma alegria também muito grande, né? Nós temos só daqui da paróquia, nós temos 4 vocações, né? 4 jovens que já foram entrevistados aqui, né? O Alan, o Alexandre, o João Pedro e o Felipe, que são também daqui, né? Acompanhei também a caminhada pastoral, principalmente do Alan, né? Que a gente, em outros momentos da história, caminhamos juntos. E aqui na Vila Piauí também, né? No âmbito pastoral, eu já fiz bastante coisa, né? Fui catequista de crisma, né? Também participei da coordenação paroquial de catequese, né? Quando ela foi na primeira formação, né? Na formação original. Fui também coordenador dos acólitos e coroinhas durante um ano, acho que ainda nem um ano, né? Foi um período curto, né? Mas estive aí também nessas funções. Isso é muita história, acho que o pessoal já Sim. ficou Bastante coisa. novo e olha o tanto que já tem. Mas então, conta pra gente, quando você sentiu, porque você contou, né, que já participava de pastoral, crisma, os acólitos, mas quando você sentiu isso da vocação religiosa, que falou assim, meu Deus, eu preciso disso, eu preciso me entregar, quando que aconteceu isso? Eu digo assim, Naira, que foram assim algumas etapas que se deram, né? Então a primeira etapa realmente, né, se deu nessa dimensão da vida pastoral, né? Eu acho que uma vocação saudável, uma vocação real, concreta, ela se dá na pastoral, né? Ela se dá na comunidade. Nenhuma visualização, nenhuma... O padre Daniel falou um pouco sobre isso, né, no dia que ele foi entrevistado, né? Não que Deus não haja dessa forma, né? Deus me livre, né? Deus ele tem os seus caminhos, né? E eles são imprescrutáveis, mas muito me estranha, né? Quando nós vemos aí, temos contato, por exemplo, com uma vocação de uma pessoa que não era de igreja, muitas vezes não era nem batizada, e aí tem uma revelação particular, e nosso Senhor fala, você vai ser sacerdote do Altíssimo e tal, né? Eu particularmente me assusto um pouco, não que isso não possa acontecer, mas é mais difícil. Deus ele age na nossa vida, né? Deus ele age na nossa rotina e a transforma, né? Acredito que foi isso que aconteceu, pelo menos comigo e com a maioria dos irmãos, né? Nós, né, no meu caso, tive uma vida pastoral aqui muito ativa, né? Desde muito cedo, né? Eu me lembro, né? As minhas lembranças mais tardias, né, minhas lembranças mais, né, quando eu mais jovem, são lembranças que passam por essa igreja, né? Então, eu vindo aqui nas missas com a minha avó, principalmente, acompanhando ela em algumas atividades que hoje em dia, acredito que nem são mais feitas aqui, né? Nós íamos de casa em casa pegando quilos de alimento para montar a cesta básica, rezava os terços nas casas, né? Então, essas são as primeiras lembranças que eu tenho. Claro, né, com o desenvolvimento humano a gente também vai se desenvolvendo espiritualmente, né? Então, num dado momento, né, tive esse chamado, né, de entrar como catequista de crisma aqui na paróquia, e já nessa época, né, acredito que aí a partir aí dos 16, 17 anos, não que eu quisesse entrar no seminário, até porque isso se deu um tempo considerável depois, mas já foram assim os primeiros sinais, né? Então uma vontade de servir de uma maneira mais, como eu posso dizer, mais absoluta, né? Mas os anos foram se passando, eu continuei com as minhas atividades, tive uma vida profissional considerável, né? Quem me conhece também sabe, né? Tive a oportunidade de trabalhar em algumas empresas. Fui concursado da Petrobras antes de entrar no seminário, né? Foi meu último emprego antes de entrar no seminário. Depois, num ano de pausa, eu trabalhei no tribunal, mas isso a gente fala um pouquinho mais para frente.
Mas isso mesmo, né, mesmo desenvolvendo uma vida profissional, eu senti cada vez mais forte esse chamado de Deus. Então esse chamado ele foi crescendo com o tempo, né? Quando houve de fato, né, essa realidade me veio, né, de fato aos olhos, era um período para mim de muita mudança, né? Minha mãe se mudou aqui da Vila Piauí, nós fomos morar na Vila São José. Foi um período em que eu deixei as minhas atividades pastorais aqui e comecei a ter algumas atividades lá na Paróquia São José, que é uma paróquia vizinha nossa. Lá também fui acólito. E até esse foi um dos motivos para que quando eu ingressasse no seminário, né, eu ingressei no seminário diocesano, né? Então, isso já com 22 anos, né, em 2015, né, já fazem 5 anos. Então, minha caminhada vocacional tem essas etapas, né? Primeiro uma etapa pastoral aqui na Vila Piauí, depois um pouco dessa etapa pastoral, mas também já tendo uma coisa mais concreta em vista do discernimento, né, a vocação sacerdotal, e posteriormente os anos que eu passei no seminário diocesano. Então foram etapas que foram se dando com o tempo, né? São etapas que vão completando até chegar nesse encontro mesmo. Sim. De dar tudo pelo tudo e Exato. chega aquela hora que não te satisfaz, você precisa ir além, mas que legal. Então você contou agora, né, que foi pro seminário diocesano. A sua escolha pelo seminário diocesano se deu por conta desse conhecimento lá com a São José, de estar mais envolvido, ou não tem nenhuma relação? Sim, tem, né? Isso é inegável, né? Então, na São José, né, na paróquia São José, além de ter essa, vamos dizer assim, foi esse momento em que eu me aproximei mais de lá, foi também o momento em que eu tive também mais de perto contato com a vida de um sacerdote, né? Então, claro, né, tinha um contato, né, até muito positivo, muito bom com os párocos aqui da Vila Piauí, na época em que aqui eu atuei como catequista, principalmente o padre Sérgio Bernardi, né, que foi o pároco no período em que aqui eu fui catequista. Mas é aquilo, né? Eu não tinha contato direto com a rotina deles, então acredito que isso foi também um fator. Lá na São José, né, isso foi um pouco diferente, porque eu já tinha, né, de alguma forma discernido um pouco mais essa questão da vocação sacerdotal, e também porque o padre Marcos Funchal, né, que até hoje é pároco lá, ele também deu essa abertura de me acompanhar nesse sentido. E eu pude também ter contato com a rotina de um sacerdote, né? Tanto que eu me lembro muito, assim, uma memória muito viva, a primeira vez que eu conversei com ele sobre esse tema específico da vocação sacerdotal, ele me deu um livro para ler chamado Vaso de Argila. Recomendo para todos aqueles que pensam de entrar no seminário ou serem padres. É um livro pequeno, acho que tem umas 120 páginas, é bem fino. E é um livro que ele conta o dia a dia de um padre, né? Claro que é o dia a dia de um padre diocesano, mas também se aplica à vida religiosa, acho que tranquilamente. E os capítulos desse livro são os horários do dia, né? Então, assim, o primeiro capítulo é 6 da manhã, então o padre acorda. E aí ele mesmo vai narrando o decorrer do dia dele, né? Então, assim, não é uma coisa de, claro, isso é, como eu disse, é importante, né? Mas é a rotina, é o cotidiano. Então, se um jovem se sente realizado, por assim dizer, vivendo essa rotina, é um sinal muito, assim, claro que ele chama para essa vocação. Claro que tem outros sinais, mas esse é um sinal muito, muito claro. E foi a oportunidade que eu tive, a graça que eu tive, né, de ter um padre que se dispôs a me acompanhar, e com a graça de Deus até hoje nós temos uma amizade, assim, né, considero muito o Padre Funchal. Amizades que santificam, né? Sim, exato. E ele me ajudou muito nessa caminhada e nesse discernimento. Então esse também é um fator que foi decisivo, né, para o meu ingresso no seminário diocesano. Então, ter o contato com a rotina do padre, ter a oportunidade de ter um acompanhamento, e também pelo fato de, naquela ocasião, naquele momento, eu estar lá, né? Então, não acredito que foram esses fatores que fizeram com que, na ocasião, eu ingressasse no seminário diocesano. E qual foi, assim,
tiveram dificuldades, enfim, como foi a transição do seminário diocesano para a vida religiosa com os cônegos? Assim, toda transição ela é meio dolorosa, né? Eu acho que, assim, vou resumir basicamente o que aconteceu, mas o que houve, né, como eu disse, assim como a vocação ela foi se desenvolvendo, algumas coisas também mudaram nesse período, né? Então eu fiquei 4 anos no seminário diocesano. Nesses 4 anos houve um amadurecimento da minha parte, né? Então em 4 anos você começa a ter uma visão diferente da que você tinha quando ingressou, né? Isso é natural. Na vida, né? Sim, exato. E também houve, né, com a graça de Deus, esse período desses 4 anos foi um período também de muita graça, né, tanto para a ordem, né, dos cônegos, como também aqui especificamente para a nossa paróquia, né? Então, antes de tudo isso, né, em 2018, que foi o último ano que eu estive lá na formação diocesana, por uma série de motivos eu decidi, né, dar um tempo, né, então eu saí do seminário, né, então não foi assim uma troca, né, então assim, não, eu saí do seminário, né, então concluí as atividades no ano de 2018, na época estava no primeiro ano de teologia, na formação diocesana. 2019 eu fiquei em casa, né, e realmente foi um período de reflexão, né, então não foi assim, né, exato. Às vezes algumas pessoas perguntam, mas quando você saiu da diocese você já pensava em entrar nos cônegos? Não, né? Não foi um processo, né? Foi um processo de 1 ano, mas assim, não foi assim, eu não saí de um seminário em vista a outro, não foi isso que aconteceu. Então eu saí do seminário diocesano em 2018, no final do ano, terminei minhas atividades lá. Durante, acredito que aí alguns meses, realmente eu parei, falei, não, vamos parar, vamos pôr os pinos nos is, refletir um pouco. Nessa parada, né, eu, né, também discernindo junto com o meu diretor espiritual, achei por bem voltar aqui para a Vila Piauí, mas não em vista de acompanhamento vocacional, voltei para ser catequista, que era aquilo que eu fazia aqui, né? Então, na ocasião, conversei com a coordenadora, conversei com a coordenadora da catequese, que é a Ivone, a coordenadora aqui da matriz. Ela ficou muito feliz na época também. E aí eu assumi uma turma de crisma aqui na matriz, que era aquilo que eu fazia antigamente, vamos dizer assim, né? E aí, né, nesse retorno, que aí foram surgindo, né, alguns sinais. Primeiro o Senhor, de fato, foi me mostrando que não, é isso mesmo. A gente sabe que você está cansado, mas esse é o caminho que você tem que seguir. Então ele foi me mostrando isso. Uma experiência também que eu tive muito positiva foi estar em retiro durante o Tríduo Pascal, ano passado, com o pessoal lá do Anchietano, né? Eles têm uma espiritualidade naciana, e aí o Tríduo Pascal foi em retiro, né? Com alguns pontos dos exercícios espirituais de Santo Inácio. Então foi ali um momento de, vamos dizer assim, de um segundo chamado, né? Então o Senhor, né, usou desse tempo para que eu também me reencontrasse, por assim dizer. E aí também, logo depois que eu voltei desse retiro, eu iniciei minhas atividades no Tribunal Eclesiástico da Diocese, então trabalhei 8 meses lá no Tribunal Eclesiástico, também tendo como chefe, né, o Padre Funchal, que é o vigário judicial aqui da nossa Diocese. Então realmente foi um ano que eu, vamos dizer assim, foi um de reencontro. E aí nesse reencontro eu tive a graça, né, de encontrar aí uma pastoral vocacional muito boa aqui na Vila Piauí, né, na pessoa também do Padre Rafael, do Padre Daniel, dos meninos que também ingressaram esse ano. E aí foi assim, foi o é isso, Deus, né? O é isso, né? Então, sinto hoje que Deus foi me preparando para esse momento. Acho que o Senhor ele dá dessas, né? Sim, ele vai moldando até que a gente comece a entender o que ele quer. Exatamente. E se prepare, porque a Fábia tá inquieta aqui atrás, sinal de que os internautas já estão bombando. Então, eu ia fazer a pergunta da Fátima Reina, que ela diz assim, e você já acabou, na verdade, respondendo a pergunta dela. Ela diz assim, Henrique, tive a graça de acompanhar um período difícil na sua vida vocacional. Sim.
Fale um pouco sobre a sua superação aos problemas e a decisão de permanecer no vocacionado. O que te levou, na verdade, assim, a permanecer no vocacionado? Foi perceber que é vontade de Deus. Eu acho que antes de mais nada foi isso, né? Num dado momento eu percebi que se fosse por mim, eu não voltaria para isso. Vou ser muito sincero, eu acho que houve um momento que eu falei, não, se a vontade é minha, eu vou ficar na minha casa, vou cuidar da minha vida e vou tocar o barco fazendo outra coisa. Mas quando eu percebi de fato nessa parada, né, por alguns sinais que Deus foi dando de maneira muito concreta e esse retiro também foi bem providencial nesse ponto, foi que eu percebi que não era minha, quer dizer, hoje, claro, eu conformo a minha vontade à vontade de Deus, mas a priori eu pelo menos sinto por enquanto que é Deus que me chama a isso, né? Então acho que esse foi, vamos dizer assim, foi a segunda decolagem, por assim dizer, né? Então foi perceber que antes de mais nada é Deus que me chama. E veja que isso é muito, né? Eu tenho até a graça de testemunhar isso também, que é graça de Deus, que até minha mãe, né? Não sei se você vai perguntar alguma coisa sobre ela, acredito que ela esteja nos acompanhando aí pela... Vamos, ele já vai respondendo todas as perguntas, tá? Isso é muito bom. Até um sinal que eu percebi como também sinal de Deus foi que minha mãe sempre foi muito relutante, né, com a minha decisão. Até digo isso porque não é mentira e ela sabe, ela está vendo, ela sabe que é verdade. Sou filho único. Meu pai tem mais filhos, né, mas minha mãe só tem eu. Que logo que eu entrei no seminário, nós ficamos quase um mês sem nos falarmos, né? Minha mãe foi saber onde eu morava depois de, acho que uns 3 meses, que ela falou assim, você está passando a semana onde? Né? Que eu ia para o propedêutico da diocese, que na época era na catedral, né? Só que minha mãe, depois dessa primeira fase, ela sempre foi muito assim... ela sempre aceitou, mas eu percebia que ela não gostava. Ela era feliz, né? E hoje eu percebo que até minha mãe está muito mais tranquila, né? Não estou falando que, né, ela solta rojão, né? Mas Deus vai moldando também nesse sentido, né? Deus molda os corações, como moldou o meu, né? Acredito que também muitas coisas se devem a minha mãe perceber que eu também estou mais assim realizado, por assim dizer. E isso também refletiu na postura dela, né? Ela mandou A mamãe tá aqui, mandou uma mãozinha assim. Pode comer. Beijo, mãe. Tem uma outra pergunta aqui de uma internauta nossa que ela é a nossa maior Não fã. precisa nem falar quem é, a gente já sabe. É a Nilza. A Nilza. Sim. Você conhece, né? Conheço. Ela é uma querida e ela fez 2 perguntas pra você. Primeiro, uma que você já falou que o Padre Funchal te incentivou muito, né, na sua vocação. Mas teve alguma outra pessoa que te incentivou a entrar no seminário, né, essa vocação? E outra pergunta. Você já falou que tinha um trabalho, tinha uma vida normal, mas ela pergunta. Você, antes de entrar no seminário, você se divertia? Você já namorou? Como é que era? Conta pra gente as fofocas aí. O povo quer saber. Tá, então, De frente com qual é a ele. primeira? A segunda eu já decorei. Qual que é a primeira pergunta? A primeira é quem, além do Padre sim. Funchal, te incentivou. Na verdade, eu tenho algumas figuras assim que hoje em dia eu consigo identificar melhor. Primeiro, né, num primeiríssimo momento, alguns professos aqui da Ordem dos Cônegos, que hoje alguns são padres, né? Então eu tive a oportunidade de ter algumas partilhas sobre esse assunto vocacional com o padre Denis, né, que foi seminarista aqui na paróquia, um pouco também com o padre, meu Deus, fugiu o nome dele. Padre Romério, né, que quando chegou aqui também nos ajudou bastante no Crisma, com o Padre José Wilson, né, em memória, né, já falecido. Então, num primeiríssimo momento, esses padres, que na época eram professos, foram, acho que, as primeiras pessoas que eu conversei sobre vocação, né? Também tenho o Padre Alexandre, tanto o Padre Alexandre aqui do nosso confrade, né, dos cônegos, que hoje está no Rio, que era vigário aqui, foi vigário aqui na paróquia durante alguns anos,
como também um outro padre Alexandre, que era o padre que cuidava lá do Anchietano, lá que é um padre jesuíta, se não me engano, hoje em dia ele está na Bahia. O padre Alexandre também foi um dos primeiros padres que eu conversei sobre vocação. Isso tudo antes do padre Funchal. E acredito que eu cheguei a mandar mensagem, esse dia eu estava vendo que eu cheguei a mandar mensagem para o padre Rai, perguntando como funcionava, aquele que cuidava da Cajula, ainda reside lá, né? Mas eu tenho até hoje as mensagens gravadas lá no meu Messenger do Facebook, né? E então foram, assim, algumas conversas que foram de alguma maneira me clareando, também muitas leituras. Um fato que ajudou muito foi o Ano da Fé, né? 2012, Bento XVI proclamou o Ano da Fé, e uma coisa que tinha no documento do Ano da Fé era ler o catecismo. Estava escrito lá, ler o catecismo. Eu falei, nossa, é verdade, vamos dar umas lidinhas, não li tudo, né? Mas foram, assim, algumas coisas que foram acontecendo. E aí, claro, depois, como já disse, me mudei, fui lá para São José, e aí o padre Funchal, de fato, foi, vamos dizer assim, né, o ministério sacerdotal dele e também o auxílio que ele me deu vocacional foi, de fato, um divisor de águas. E a outra pergunta, né? Todos querem saber. Trabalhei, namorei, né? Tive, assim, série de uma namorada. As outras não foram Sim, mas isso, né, foi... Então, tive uma vida profissional, saía, tive, né, momentos de lazer. Tá, a gente quer saber da namorada. Você estava apaixonado? Como é que foi? Se eu Você estava largou ela? apaixonado. hoje, né? Sim, na época sim, né? Era uma pessoa... porque ela não morreu, mas é uma pessoa... Ela morreu? Não morreu, né? Ah, tá. Que susto. Não morreu não, gente. Mas você terminou com ela pra entrar no seminário ou você terminou Não, antes? foi antes. Menos mal. Meses antes, mas foi antes. Não foi, tipo assim, eu não Foi falei, antes da tô arrumando decisão. as malas. Não foi isso, né? Foi anunciado antes. Tá, tem mais uma pergunta da Nilza. Antes que você... De quem? Da Nilza. Ah, da Nilza também. Gente, Nilza, beijo pra você. Henrique, em que momento e como foi que você percebeu, ou em que momento você não... Aliás, que não queria mais... Perdão, gente, eu engasguei. A gente tem um ex-professor aqui. Em que momento e como foi que você percebeu que você não queria mais seguir a vida vocacional? E aí eu já emendo a pergunta da outra Nilza, porque temos duas Nilza na paróquia, tá? Eu não sei quem é a outra, não. A Não me lembro, outra pelo é menos. a Beata do Padre Rafael. Ela diz assim: Henrique, meu irmão, nessa sua parada até hoje, eu pergunto, o que foi determinante para que você voltasse à vida sacerdotal? O padre Daniel, ele fala que, né, na caminhada dele, ele teve um momento que deu um start, que ele estava na adoração, e aí um padre ligou para ele, chamando ele para participar de um retiro. Também teve isso para você, quando você foi voltar? Teve algum start, alguma coisa assim especial, algum sinal? Ou você simplesmente foi percebendo aos poucos que aquilo era a vontade de Deus? Na verdade, assim, para o retorno, né, agora já num momento mais recente aí, né, para o retorno eu vejo que duas coisas que foram bem marcantes, assim. Uma foi o fato do padre Funchal ter me convidado para trabalhar no tribunal eclesiástico. Acho que isso foi... Pra mim foi sinal claro de Deus, tipo assim, eu tava querendo ficar em casa, assim, sem querer saber muita coisa de igreja, né, então... E aí um dia, né, um pouco antes, eu ainda estava passando na psicóloga, né, porque todos os seminaristas, pelo menos os seminaristas diocesanos fazem terapia, né, não é porque a gente é doido não, mas... Também. Nós fazíamos terapia lá, e aí numa ocasião em que eu ainda fazia terapia, foram nos primeiros meses, né, eu lembro que aí eu cheguei um dia lá no estacionamento da Cúria, e aí o padre Funchal estava saindo, aí ele me perguntou como é que estavam as coisas e tal, eu falei, padre, tô desempregado, tô querendo um serviço aí, né, para não ficar parado, né, minha mãe tá lá trabalhando sozinha, tô lá fazendo despesa em casa, então queria ajudar e tal, mas estava realmente tudo bem tranquilo. E aí acho que em 2 dias ele me ligou, falou assim, você não quer vir trabalhar aqui não, no tribunal? Tinha havido, né, uma outra pessoa que ficou lá um tempo,
Na verdade, o seminário, ó, o Tribunal Eclesiástico tem alguns... o ajudante lá geralmente é um ex-seminarista, né? Então, o primeiro ajudante foi o Adriano. Acho que isso é uma estratégia para trazer o povo de volta pro seminário. O Adriano, eu até falo que eu até brinco às vezes lá com o pessoal que eu sou Adriano II, né? Porque teve primeiro o Adriano, que é muito meu amigo, acredito, não sei se ele está acompanhando aí, mas enfim. O Adriano foi o primeiro ajudante lá, quando o tribunal foi instalado. Aí o Adriano voltou pro seminário, aí eu saí. Aí eu fiquei no lugar do Adriano. Aí eu voltei, né, entrei nos cônicos, e aí um rapaz que tinha também sido seminarista, que é o Luiz Felipe. Se bem que eu acho que o Luiz Felipe não volta, não, mas por uns outros motivos. Mas... Sim, exato. Mas também é um menino muito bom. Então acho que o primeiro sinal foi esse, né? O padre Funchal me chamando para ir trabalhar lá. E um outro sinal que eu vejo que foi também algo bem providencial, né, se o assunto é sinais, né, foi uma vez que eu estava aqui aguardando o início do crisma, e aí o padre Rafael chegou, acho que ele não era padre ainda, né, foi antes de setembro, acho que ele era diácono, enfim. E aí a gente começou a conversar, né, um bate-papo sobre vocação, e aí ele chegou e falou assim: "Ei, você nunca pensou em ser religioso?" Aí eu falei: "Bom, vou começar a pensar, né?" Então foi também um sinal bem providencial, assim, que aí depois daquilo, de fato, eu comecei a pensar e foi, né, esse caminhar, né, essa vocação dentro da vocação. Tá, isso para voltar, mas quando você saiu do seminário, o que te levou a sair? E quando você saiu, você, tipo, ficou frustrado, ficou bolado, você saiu tranquilo? Revoltado não, imagina, Deus me livre. Uma coisa que eu tenho pavor é de gente que se revolta com a igreja. Não, mas... digo não se revoltar contra a igreja, mas assim, no sentido de, meu Deus, qual é a minha vocação, sabe? Não, na verdade, assim, quando eu saí, realmente a ideia era revisar as coisas. Né? Até eu lembro que na conversa que nós tivemos lá no seminário diocesano, quando eu fui anunciar a minha saída, eu lembro que eu dei o exemplo de uma prática de manutenção que nós tínhamos lá na Petrobras. Eu trabalhava em refinarias, né? Então era a prática da parada de manutenção. Então algumas manutenções dá para ser feitas com a unidade operando, né? Algumas outras têm que ser feitas com a unidade parada. Por isso que o nome é parada, né? Então, exato. Então eu via naquele primeiro momento essa saída como uma parada, né? Podia ser que com essa parada, se Deus fosse me mostrando um outro caminho, uma outra vocação, eu também estava naquele primeiro momento muito aberto a isso. Mas não foi isso que aconteceu, né? Então, estamos aí. Bom, eu ia te fazer uma pergunta agora, que eu até tinha colocado aqui no nosso roteirinho, que eu quase não mostrei pra você. Ah, sim. Se você é feliz na vocação, mas com esse sorriso no rosto que você fala, acho que... O pessoal me chama, eu sou meio engraçado, mas assim, não, eu sou muito feliz, eu acho não, né, Deus ele foi moldando as coisas de uma maneira muito, muito perfeita, né, no sentido de que nada, hoje eu tenho essa consciência, que nada aconteceu na minha vida diferente do que ele queria, né, então acho que se, por exemplo, se eu tivesse no primeiro momento ingressado diretamente na Ordem dos Cônegos, pode ser que hoje eu não estaria aqui, pode ser que se eu tivesse entrado no seminário lá com 18 anos de idade, pode ser que hoje, sei lá, né, se Deus tivesse permitido eu já fosse padre, mas não sei, né, se o negócio ia dar muito certo. Então assim, Deus ele foi fazendo a coisa perfeitamente, como ele quis, né? Então hoje com 28 anos, exatamente hoje, né, comemorando, eu me sinto muito feliz com a minha decisão, me sinto muito feliz com a minha vocação. Espero estar, né, à altura daquilo que a igreja me pede, né? Então busco também, né, nada também essas coisas não caem do céu, então busco também, né, me preparar para isso, né? Me preparar para a vida religiosa primeiramente agora e também para a vida sacerdotal. Então sou feliz sim. Agora que você falou de felicidade, vamos falar do contraste, do contrário.
Aí o Dênia pergunta, antes de falar de mamãe, mandou um comentário aqui que depois você vai falar. E o Dênia, irmão Henrique. Ah, sim. Oi. Eu tô contando dele que é eu. De Santa Rita. Sim, sim. Ela diz assim, Henrique, irmão, durante a sua caminhada, qual o momento mais difícil? Mais difícil? Olha, uma coisa que é muito difícil na vida de seminarista, e tem dois aqui na plateia para acompanhar, eles ainda não pegaram muito ainda, porque esse ano foi ano de pandemia, né? Mas a Semana Santa é uma semana bem difícil. Não de ser ruim, né? Dizendo da prática, mas de ser muito puxada, né? Então é uma semana puxada espiritualmente, né? Porque nós somos chamados a de alguma maneira, revisitar aqueles acontecimentos de nosso Senhor Jesus Cristo. E também é uma semana muito puxada de atividades, né? Então, pelo menos numa paróquia, né, tem procissão um dia, tem coisa no outro, e vai direto. Então, assim, é um exercício difícil, né? No sentido de que é muito trabalhoso, né? Claro que no final a gente dá graças a Deus, né? Esse dia eu estava comentando, aleluia mesmo, né? Que é o sábado de aleluia, quando acaba o tríduo pascal. Eu até brincava, e essa história, quem me conhece já ouviu, já cansou de ouvir, que teve um ano, numa Semana Santa, acho que foi em 2017, ou 2016, enfim, um desses 2 anos, que foi uma semana tão puxada assim, e eu estava até comentando com o Padre Funchal sobre isso, que quando acabou a missa da vigília, assim, começou a cantar ressuscitou, eu chorava que nem criança, assim, acabou, sabe? Graças a Deus, né? Então, assim, que bom que o Senhor voltou pro céu, né? Então, assim, então é difícil, né? Acho que dentro da rotina de seminário existem outras dificuldades, são, vamos dizer assim, dificuldades do dia a dia, né? Então, logo que você entra, né? A dificuldade, por exemplo, do trato com outras pessoas, né? A gente tem que considerar que cada um vem de uma formação, cada um vem de um berço. Claro, todos são cristãos, né? Mas cada um teve, vamos dizer assim, uma experiência de vida, uma experiência de família. Então, num primeiro momento, isso é um choque grande, né? E claro, né? Hoje eu, graças a Deus, com mais experiência, eu percebo, por exemplo, vamos supor que eu tivesse ido, saí de casa, fui direto, por exemplo, lá para Curitiba. Nós temos irmãos lá com uma faixa etária diferente, né? O mais novo tem 18 anos, o mais velho tem 40. Alguns são lá do Paraná, tem um que é da Bahia, eu e outro que somos de São Paulo. Então, assim, existe um choque cultural natural. Né? Os padres mesmo, um padre é italiano, outro é gaúcho e outro é paraibano. Então, assim, é natural que exista um período de adaptação, e às vezes esse período de adaptação não é tão confortável, né? Então a gente tem que, né, se tem alguém aí pensando em entrar no seminário, tem que refletir um pouco sobre isso também, né? Você não está saindo da casa da sua mãe para ir para casa da sua tia, né? Que todo mundo te conhece, sabe como você é. Não, você vai para um lugar que as pessoas têm formações diferentes, têm convívios diferentes. Rola briga no seminário? Não, briga, pelo menos eu, graças a Deus, nunca briguei com ninguém, não. Às vezes tem assim. No braço não. Tem divergências de opiniões, que é natural também. Eu acho que num ambiente que tem culturas diferentes, que tem vivências diferentes, seria muito estranho que todo mundo pensasse as mesmas coisas da mesma forma. Né? Isso é muito estranho. Né? Então, o próprio, né, Cristo, ele quer que nós sejamos um, mas na diversidade, né? Diversidade dos dons, diversidade dos carismas, diversidade das possibilidades, né? Então, acho que isso também, na rotina, é algo que tem que ser vigiado, né? A sua mãe falou aqui, deve ter alguma história, porque se ela colocou esse comentário. Fale um pouco da sua primeira catequista. Minha primeira catequista. Ela pediu. Acho que é para falar da minha avó, eu acho. Bom, uma pessoa, né, além dos padres, dessas pessoas que eu já citei aqui, com certeza uma figura que é indispensável, né, que é impensável o Henrique de hoje sem essa pessoa, é minha avó, né, a mãe da minha mãe.
E eu acho que ela usou dessa forma porque é a forma que eu me refiro a ela sempre, que com certeza minha avó foi minha primeira catequista, sem sombra de dúvida, ela que me trazia para a igreja, ela que mesmo de uma forma muito simples me ensinou a ser cristão, e hoje eu trago muitas coisas que eu aprendi com ela, né? Então realmente foi uma pessoa, né, ela é falecida, né, já faz 4 anos que ela faleceu. Foi uma perda muito, muito grande, não só para mim, como para toda a nossa família, né? Mas foi uma pessoa, é uma pessoa, né, muito, muito central na minha caminhada de fé, na minha caminhada de vida, porque foi ela que, né, eu digo que ela que, não só ela, como minha família, me deu o meu maior tesouro, meu maior presente, que é a fé em Jesus Cristo. E aí fica também um recadinho para quem está em casa, né? Além de tudo, de vocação, enfim, a importância da família. Sim, na formação do cristão. Então, sim. Você é de casa, juízo, viu, gatinho? Olha, Todo cristão, toda a família é chamada a catequizar, né? A primeira igreja é o lar, né? Então, pais, me estranha muito, né? Pais cristãos que não criam filhos cristãos, né? Que não, pelo menos tentam, né? Eu acho que muitas vezes as pessoas fazem também escolhas e vão para outros caminhos, mas muito me estranha um pai, por exemplo, um pai católico que diz assim, vou esperar meu filho crescer. Não, isso não existe. Isso não existe. Eu acho que para quem aderiu à fé em Jesus Cristo, pelo menos a fé católica, porque eu nunca fui outra coisa, né? Não sei se você já percebeu, né? Eu sempre fui católico, então eu sei a fé da minha igreja. Então, na fé da minha igreja, quando, por exemplo, um casal se casa, uma das promessas que ele faz é educar a prole na fé cristã. Então, se ele não faz isso, tem alguma coisa errada, né? Se o filho depois debanda para outro caminho, aí vamos rezar, né, para que ele volte. Mas uma pessoa que nunca ouviu falar de Jesus Cristo até vir para a catequese, isso é um desafio hoje que a igreja tem, né? Crianças que chegam com 7, 8 anos de idade na sala da catequese sem saber rezar um Pai Nosso, por exemplo. Isso é terrível, né? E eu tive a graça de ter a minha avó e ela me ensinou muita coisa nesse sentido. Todos nós somos muito gratos pela sua avó. A Fátima Reina faz um comentário. Aqui em Mairink, ele foi bem exigido, mas deu conta do recado direitinho. Deus o abençoe. Obrigado, amém. E tem uma pergunta do seu irmão um irmão cônego, Alexandro. Ele diz assim, Por que ele não está aqui? Onde ele está? Ele tá preparando a janta. Obrigado. É bom saber. Beijo, Alexandro. Ele diz assim, Henrique, o que dizer desse semestre vivido lá em Curitiba e qual a sua expectativa para o próximo, bem como para o noviciado que também se aproxima? Alexandre com certeza pegou meu papelzinho, então já respondendo aí. Então, início do ano que vem, né, se assim for da vontade de Deus também da nossa ordem religiosa, eu estarei ingressando no noviciado, né, como o Alexandre mesmo falou aí. Então, o que eu espero do próximo semestre do ano que vem? Eu espero que seja tão bom como foi esse primeiro semestre. Esse primeiro semestre em Curitiba foi um semestre muito positivo, quer seja no conhecimento, né, no aprofundamento da história da ordem, né? Então, o fato de nós não precisarmos nos locomover para a faculdade por conta dessa pandemia e outras coisas, facilitou muito, assim, nos deu mais tempo para leituras, né? E eu usei esse tempo, né, não todo, né, mas usei uma parte desse tempo para conhecer um pouco mais da história da nossa ordem, para conhecer um pouco mais do nosso carisma, né, que já foi apresentado de uma maneira muito, muito, muito bela aí pelos irmãos na outra entrevista. Então, nos aprofundar nisso, né? Então, ninguém, o próprio Santo Agostinho, se eu não me engano, essa frase é dele, ninguém ama aquilo que não conhece. Então, eu não posso achar que sem conhecer a minha ordem, sem conhecer a minha família religiosa, eu vou amá-la. Então, eu preciso conhecer. Então, já tive um conhecimento primário, quer seja na minha caminhada de paróquia aqui, quer seja no testemunho dos padres que eu tive contato, mas isso não basta, né? Isso é importante, mas não é suficiente. Então nós precisamos nos aprofundar no carisma da ordem. Então eu espero que esses 6 meses, esses próximos 6 meses,
me sirvam também para isso, para eu continuar, né, lendo aquilo que for possível. Também é um semestre de estudos acadêmicos, né, então eu estarei no segundo período lá do curso de Teologia na PUC Paraná. Espero que seja também um semestre bem frutuoso. E aí, tendo passado esse semestre, eu tranco a matrícula, porque o noviciado é uma etapa que não prevê etapa acadêmica paralelamente, né? Então eu tranco a matrícula da teologia, vou para o noviciado, né, durante o ano de 2021 e depois retorno para terminar a teologia em 2022. E aí nesse ano de noviciado, é claro, né, estar solícito aquilo que for pedido, e também é um ano que o próprio Código de Direito Canônico prevê que o ano do noviciado seja um ano de aprofundamento na vida que aquele instituto religioso propõe, né? Então, se é vida comum, que seja um ano de graça, que a gente possa, de fato, nos aprofundar nessa vivência. É isso que eu espero. E que a gente falou da ordem agora, mais particular mesmo. O que mais te encanta na ordem, assim? O que mais te brilha os olhos, o que você mais gosta, assim? Olha, eu sempre fui uma pessoa, e isso o seminário diocesano ele me deu um vislumbre sobre isso. Eu percebo que eu não tenho vocação para morar sozinho. E o principal carisma da ordem é a vida comum, né? Então eu acho que esse é o carro-chefe da coisa. Então, assim, no seminário, algumas vezes, no seminário diocesano, alguns irmãos, e também de uma maneira muito leal, né? Não tem nada errado nisso, não tem nada errado de um padre diocesano querer ter sua casa paroquial, não tem nada errado de um padre diocesano querer ter lá o seu cantinho, e é necessário que tenha, né? Porque às vezes o povo monta em cima e acha que o padre não precisa nunca de descanso, que o padre é imortal, que o padre não dorme, que o padre não come, né? Vai hashtag fica a dica aí para quem acha essas coisas. Né? O padre é um ser humano que tem todas as necessidades que um ser humano normal tem. E isso é muito importante. Então, muitos irmãos tinham essa, entre aspas, né, ganância, mas uma ganância justa, né? Eu, particularmente, fui percebendo, né, isso ainda como seminarista diocesano, que essa ideia em si não era uma ideia que me agradava nem um pouco de morar sozinho, sabe? Claro, né, se eu tivesse continuado no seminário diocesano, fosse padre diocesano, tivesse que morar sozinho, a gente morava sozinho, né? Não é isso, mas eu nunca tive vamos dizer assim, essa vontade de, nossa, eu vou morar sozinho um dia. Que graça que tem nisso. E a ordem dos cônegos, o centro, né? Claro que as demais famílias religiosas também têm essa, vamos dizer assim, essa característica, mas em algumas ordens essa característica é acidental, não essencial. Né? E na ordem dos cônegos regulares, a vida comum faz parte da essência da ordem. Então esse foi um fator que, de fato, né, fez com que eu percebesse, esse o caminho. E para comentar o que você disse, né, quando a gente fez a entrevista com os meninos, nós tivemos a oportunidade de almoçar com eles em torno da mesa. Isso é ótimo. E de fato é uma coisa muito rica, assim, esse momento de troca. Eu lembro que o João falava, né, sobre a mesa, né? Uhum. Que a mesa é um local de partilha, né? E realmente, né, não só a mesa como a capela, né, tem que ser o coração da casa, né? Na verdade, seria a capela, a sala capitular e a mesa, né? São partes integrantes da nossa vivência canonical. Temos perguntas? Temos. Eu também já almocei lá e foi o Alan que cozinhou, ele cozinha muito bem. Sim, o Alan. A comida tá uma delícia. Faz o bolo Primeiro, tá bom que ele queimou o bolo pudim, mas tava gostoso. O Mi, lá da comunidade do Jesus Menino de Praga, ele pede pra avisar que ele é seu fã. Obrigado, Mi. E tem uma pergunta aqui da Fátima Carvalho. Ela pergunta qual é o seu Minha madrinha. Ah, é? Sim. Henrique trouxe o fã-clube mesmo, né? Parece que é minha avó assistindo a live. Primeiro, ela tinha perguntado antes qual era a
a ordem que te atraía mais, mas obviamente Sim. é os códigos, né? É. Então eu nem fiz essa pergunta, mas Que bom. ela pergunta aqui qual que é o seu santo de devoção. Ô, menina. Olha, São José me ajudou muito, viu? Eu acho que ele tá bem aqui do meu lado. Tem um outro dele ali, bem ali escondidinho, acho que ele não aparece. Ele aparece? Não aparece. Não, né? Então tem 2 São José aqui. Ia ser errado da minha parte eu não falar dele hoje, mas São José é um santo que para mim ele é modelo, né? Modelo e deveria, né? E acredito que seja modelo para todos os sacerdotes e todos aqueles que também aspiram por essa vida, né? Porque São José ele é um exemplo de castidade viril. E é uma coisa que ultimamente ou não se vive, ou vive uma coisa e não vive outra, enfim. Né? Então é um perigo muito grande. Então São José é um exemplo de um homem santo, né? Isso é inegável, casto, né? Então ele soube preservar e cuidar com amor conjugal a Santíssima Virgem, com amor paternal Nosso Senhor Jesus Cristo, mas castamente, né? E viril, né? Viril. Ele era homem, né? Então, às vezes, nós temos um perigo na igreja, né? De pôr de lado a virilidade, né? Até porque a igreja, né? Durante muitos anos, e a igreja acaba sendo um ambiente que tem a presença das mulheres. Isso é muito bom, né? Porque as mulheres, elas nos dão o outro lado da moeda, por assim dizer, né? Então tem lá a nossa casa, né? O que seria da nossa casa sem a Dona Alzira, por exemplo? Eu acho que ela não está acompanhando, mas a Dona Alzira é a nossa cozinheira lá em Curitiba. O que seria da nossa casa sem a Dona Alzira? Meu Deus do céu, né? Não que não tenha meninos que cozinhem bem, mas todo dia acho que o negócio ia ficar ruim demais. Então assim, é necessária a figura feminina, é muito importante, mas os homens da igreja precisam ser homens de fato. Né? Isso é uma coisa que às vezes as pessoas esquecem, né? Acho que assim, e o padre principalmente, né? Porque se o padre é chamado para uma paternidade espiritual, né? Então, o que será dessa paternidade espiritual se ele não for um homem viril? Né? É perigoso, é um campo meio minado, né? Então assim, São José ele sabe, né? São José ele é a figura do homem casto e viril, né? São José é um exemplo. Sim, então é um santo que eu gosto muito, de verdade. Eu até ri quando iniciou a pergunta, mas então, já abrindo nosso jogo rápido, né? Primeira pergunta do santo respondida. Obrigado. Agora vamos lá. Vamos animar isso aí. Qual a sua passagem bíblica preferida? Olha, eu não lembro o número, mas o final do livro de Ezequiel é a última leitura da Vigília Pascal, que ele diz que retirarei esse coração de pedra e colocarei no lugar um coração de carne. Se assim for da vontade de Deus, vai ser o meu lema de ordenação esse, né? E também tem a ver com a promessa do Sagrado Coração para os sacerdotes, que farei com que os sacerdotes que são devotos ao meu coração consigam aquebrantar os corações mais endurecidos. Acho que é Ezequiel 34. 36? Vamos montar essa Páscoa aqui já. Enfim, é o final do livro de Ezequiel ali, tá? Do meio pro fim. Mas que bonito. E, em contrapartida, conte um medo pra gente. Um medo. Não vale morrer, né? Se você falar morrer... Não, uma coisa, ó, a resposta que os meninos deram na outra entrevista, eu tô com a outra na cabeça. Ia falar que eu assisti antes, mas mentira, eu não assisti não, só assisti no dia mesmo. Mas eu lembro quando alguns meninos aqui dos remédios responderam que o medo era não estar fazendo a vontade de Deus. Acho que esse é o maior medo, né? Acho que, na verdade, se a gente for parar para pensar, ele é o único medo, né? O único medo que nós deveríamos ter, né? Às vezes a gente tem medo de um monte de outras coisas, mas o único medo que nós deveríamos de fato ter é não estar fazendo da nossa vida aquilo que Deus quer que seja feito. Mas quando a gente sabe o que Ele espera e Sim. a gente vai lá e fala assim... Não, e é pior ainda, né? Dar as costas voluntariamente, né? Então, isso eu acredito que não estou fazendo, né? Mas sempre pedindo a Deus as luzes para que eu esteja fazendo da minha vida aquilo que Ele espera que eu esteja fazendo dela. E um sonho? Um sonho.
sonho, acho que de ser padre, né? Acho que é o sonho, né? Dentro dessa temática de sentir, de estar fazendo a vontade de Deus, né? Acho que consumir a vida pela igreja, que é algo que nós já, de alguma maneira, já fazemos, mas que Deus vai preparando para que seja feito de uma forma cada vez mais radical. Uma memória feliz. Uma memória feliz. Quando eu estive em Roma, eu tive a graça de estar em Roma, em 2014. Tive a graça de estar lá na Praça São Pedro, tive a graça de estar na canonização de São João Paulo II, em abril de 2014. Toca nele, que é um pouquinho E foi uma viagem que também foi muito importante na minha caminhada, assim. São memórias, claro, tem uma outra série, né? Tenho memórias com a minha avó, que são memórias espetaculares, com a minha família, minha mãe, meus primos, minhas tias, enfim. Mas todas são boas, né? Mas já que é para falar uma, eu falo da vez que eu estive em Roma. Tá, então vamos aprimorar também um pouquinho. Tem alguma memória que, assim, um dia que você tá triste ou você acha que quero abandonar tudo, uma coisa que te dê esperança? São Damião de Molokai. Já ouviu falar dele? Sem nem repetir. Conta pra gente. São Damião, às vezes quando eu tô meio para baixo com a vocação, então eu lembro da história dele, que é um santo que ele era religioso, né, de uma ordem, ele era de algum país da Europa, agora não esqueci qual foi, e num dado momento o bispo do Havaí pede para a ordem religiosa dele que um padre daquela ordem vá para uma ilha de leprosos, que é a ilha de Molokai, no Havaí. Então a ilha era um dispensário de leprosos, a lepra não tinha cura, então os leprosos eram todos jogados lá e viviam uma vida devassa, né, entregue à bruxaria e coisas desse sentido. E São Damião de Molokai, recém-ordenado, quando o superior dele o chama, né, os padres ali para indicar essa proposta, ele não hesita, fala, não, pode, sou eu, me manda, né? E aí ele vive, se eu não me engano, 15 anos lá na ilha de Molokai, e ele faz assim uma mudança assim, uma conversão geral daquele povo, né? Então ele destrói ídolos, ele converte as pessoas, ele começa a arrumar formas de tratar aquela doença de uma maneira mais humana, e tanto que depois do exemplo de São Damião, algumas religiosas foram para lá também. Então, assim, realmente o exemplo de testemunho, a santidade de vida daquele padre, daquele sacerdote religioso foi essencial. E aí o que aconteceu? Às vezes quando eu penso assim, estou desanimado, eu lembro que tem um trecho do livro que fala que ele ia rezar a missa no meio do mato e levava o altar nas costas, entendeu? Aí eu falo, meu Deus do céu, o homem levava o altar nas costas, mano. Quem sou eu? Ai, nossa, acordei desanimado hoje, né? Sabe? A palavra é ridículo, chega a ser ridículo, né? E me lembra, né? O testemunho dele me lembra. Então, quando eu estou meio assim para baixo, a São Damião de Molokai, né? E peço a intercessão dele. E a última pergunta do nosso jogo rápido, que nunca é tão rápido assim. Quando eu me tornar padre, você, no caso? Olha, eu quero viver bem a minha vida de padre e de religioso, né? Acho que tem aquele plus, né? Porque além da vida sacerdotal, tem a vida religiosa, tem os votos, né? O padre diocesano ele faz promessas, né? A promessa da continência perfeita, a promessa da obediência. O padre religioso ele faz voto de castidade, faz voto de obediência e voto de pobreza, viver bem os votos. Então, um religioso desobediente é muito estranho, né? Então, ser obediente, buscar ser casto e buscar, com a graça de Deus também, viver a pobreza evangélica de uma maneira positiva. Esse é o meu, quando eu for padre, eu quero ser padre. Acho que é basicamente rezar a missa, atender o povo, principalmente rezar a missa, que é o coração da vida sacerdotal, atender confissões, dispensar os sacramentos. Padre é para isso. É padre, né? Acho que para encerrar nossa nave tem mais perguntas dos O Mi internautas. faz uma última pergunta aqui. Antes de fazer a pergunta dele, eu tenho uma pergunta para fazer. Ele trabalhou com você na Petrobras?
Não, Mi não. Então, porque ele pergunta assim, você tem saudades da Petrobras? Eu tenho, ele falou. Ah, eu lembro que foi não, é mais porque... recente, eles estão Sim, dois o Mi, ele, se eu não me engano, ele trabalhava numa empresa de válvulas que prestava serviço para a Petrobras. Se o Mi tiver aí, acho que é isso, né, Mi? Enfim, E a né? gente só tem que conectar O Mi, eu tenho assim, umas memórias muito positivas com o Mi, que às vezes eu ia participar da missa lá na Vila Menck, antes de ir pro interior, e aí o Mi me levava até o ponto final lá do Armênia, para pegar o Armênia, para ir para a rodoviária. Ah, ele te adora, tava Sim, colocando pra- altos elogios aqui pra para ir você. para Americana. Então é uma pessoa que de fato tem assim uma memória muito Eu lembro Tá, e aí? muito das boa. reuniões da IPR. Bom, eu tenho muito assim. A Petrobras, ela foi uma fase, né? Foi minha última fase profissional antes de entrar no seminário. Foi um local assim, é uma empresa ímpar, né? Acho que até hoje quem vive aí, quem é concurseiro, né, sabe que a Petrobras ela realmente é uma empresa muito boa, e eu tive a graça de trabalhar quase 2 anos lá como funcionário da Petróleo Brasileira, CA. E foi uma empresa que também me deu muitos amigos, né? Então foi uma empresa que me deu muitos amigos que eu tenho até hoje, amigos que eu já fui na casa mesmo em outro estado, né? Como nós trabalhávamos no interior, né? Eu tinha que passar a semana lá. Tinha um amigo meu que era do Espírito Santo, que também passou uma temporada, nós moramos juntos, né? Tivemos ali uma pequena vida comum ali, foi bem interessante. E também, né, você vê, eu tive ali um protótipo de vida comum, logo que eu entrei na Petrobras. Nós morávamos em 7 companheiros de trabalho lá no Rio de Janeiro, que foi no período de treinamento inicial. E uma coisa que era sagrada era o almoço de domingo, né? Então cada um, né, a semana todo mundo ia trabalhar, mas aí o almoço de domingo era sagrado. Então foi assim um protótipo da vida comum. Pra quem ficou curioso, o que você fazia lá? Na Petrobras eu fui técnico de manutenção na área de equipamentos estáticos. Então era manutenção de caldeiras, vasos de pressão, parte de metalurgia pesada. A minha área específica foi num primeiro momento a parte de movimentação de cargas, então guindastes, Então essas você se coisas. prepara, quando tiver alguma missa campal lá em Curitiba, o Henrique vai montar. E aí depois, um pouco antes de sair, eu também trabalhei na manutenção de tanques de armazenamento de petróleo e derivados. Legal. Duas últimas perguntas pra gente encerrar. Uma é minha e a outra é da sua madrinha, que não posso deixar de fazer, né? Porque é madrinha. A minha pergunta além da Petrobras, tem alguma coisa da sua vida antes de ser religioso que você sente falta, algo que você fazia antes e que hoje você não pode fazer? E a pergunta da sua madrinha é: todos os caminhos levam a Deus? Tá. Então a primeira pergunta, eu acho que assim, não veria como coisas que não podem ser feitas, né? Mas coisas que não convém mais, né? Eu acho que, por exemplo, eu tive uma vida profissional, dou graças a Deus por tê-la tido, mas hoje a vibe é outra. Mas você sente falta? Assim, eu sinto falta, não no sentido de eu queria viver de novo, não é isso. Mas naquele momento era uma coisa que eu gostava muito, sim. Por exemplo, eu trabalhei 2 anos na CPTM, foi onde eu fiz o curso técnico, que é a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. Eu gostava muito de trabalhar lá, gostava mesmo, essa área de ferrovia, assim, gostei muito, foi uma experiência profissional muito boa. Gostava de lá, mas assim, se hoje falasse, você vai ser diretor da CPTM, tem que sair do seminário, não faria isso, né? Então acho que é mais essa saudade de vivências boas que aconteceram, mas não que eu voltaria para isso, não é isso. E se todos os caminhos levam a Deus, todos os caminhos retos. Acho que todos os caminhos retos levam a Deus. Então, um pai de família, dentro da sua família, ele tem que buscar a Deus? Tem. Então, o caminho de pai de família dele leva a Deus. Um religioso, um padre, o caminho de vida dele, da vida religiosa, da vida sacerdotal, leva a Deus? Leva. Um profissional de qualquer área que for, dentro do seu emprego, fazendo sua atividade profissional bem, aquele caminho profissional leva a Deus? Sem dúvida. Né? Todos os caminhos retos
de fato leva a Deus. Agora fala assim, a vida do crime leva a Deus? Não adianta fazer umas curvas, Então, gente, pode ser que assim, né? Vamos supor, o cara tá indo lá fazer um crime, realizar um feito criminoso, aí ele, sei lá, tem um acidente de carro e aí aquele acidente leva à conversão. Nesse sentido, a gente pode até dizer que leva a Deus, mas o ato em si do crime não leva, né? Então, os caminhos tortos não levam a Deus, agora os caminhos retos, todos eles levam a Deus. Tudo contribui para aqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28, se não me engano. Então, ó, o pessoal de casa começa a andar mais retinho aí e a gente se encontra lá em cima, né? A gente Deus não quer quiser. ali embaixo, não. Mais nenhuma pergunta dos internautas? Os internautas hoje participaram, né? Agradeço aí a presença A de gente- todos. E a gente agradece a sua presença, né? Foi muito bacana a nossa entrevista, a gente conversou que já é 9 horas? Já passou. Gente, nosso programa é clássico, acabar depois do horário, né? Bom, eu só tenho a agradecer, né? Acho que bate-papo assim é sempre bom, ainda mais com amigos, né? Acho que se tivesse num lugar que eu não conhecesse ninguém, eu não ia falar tanta coisa. Mas agradeço a Deus essa oportunidade, agradeço a Deus por esse trabalho que a Pascom aqui da paróquia tem feito também. É um trabalho muito bom, tem evangelizado, tem aproximado almas de Deus, e isso é sempre essencial. E agradeço por terem me chamado, né? Acho que foi um presentão de aniversário, pelo menos para mim, né? Ter a Não foi oportunidade combinado, que ia ser no dia do meu aniversário ter essa oportunidade de partilhar com vocês. Vinícius é seu irmão? Vinícius Baldino? Meu primo. Ah, ele mandou um comentário aqui, ó. Tá falando que pra você pensar em qual TV católica vai fechar contrato. Ah, Tá indo bem. ele é jornalista, esse meu primo. Eu nem lembro onde ele trabalha, mas assim, ele é meu primo, né, meu irmão. Um abraço, Vinícius. Até o Vinícius tá assistindo, Você né? vê, hoje nossa audiência, menino, Que beleza. passou. Obrigado, gente. E peço, por fim, oração, né? Reza é sempre bom, é o que eu falo, né? Então, todos os que estão aí, rezem pelas vocações, né? Vocações religiosas, vocações sacerdotais. A messe é grande, os operários são poucos, aquele negócio vocês estão cansados de ouvir. E aí a gente pede de fato que vocês rezem, né? Se a igreja hoje tem pessoas que querem de fato viver uma vida santa no ministério ordenado, é porque o povo não para de rezar nesse sentido, com essa intenção. Então, continuem rezando, não só por mim, peço humildemente oração. Nossos irmãos aqui da Vila dos Remédios, os irmãos de todos os seminários do planeta Terra, para que de fato, né, sempre tenham mais operários. Para que nossos caminhos Sim. nos levem a Deus. Então, vamos encerrar nosso programa antes dos avisos. Vamos rezar uma Ave Maria, né? Finalizando esse momento tão gostoso. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E finalizando o nosso quadro Jornal Nacional, né? Os avisos do final da semana. Amanhã, em horário mega especial, então se atente, já coloca seu relógio para despertar, porque às 7 da noite nós teremos a Santa Missa em honra ao Sagrado Coração. Será às 19 horas e não às 20. Então, ó, não perca, hein, cabeção. Já coloca aí para despertar o celular e não perder a transmissão. No sábado nós temos ao meio-dia o ofício da Imaculada com a nossa pequena grande Vilminha, né, do meu tamanho que eu tô falando. E às 20 horas a adoração ao Santíssimo Sacramento, roscou aqui. Domingo nós temos Santa Missa às 10 e às 19. Então acompanhe. Em breve nós estaremos juntos, mas faça desse meio a sua linha reta de evangelização. Muito obrigada, Henrique. Nós Agradeço nos vemos eu. enfim, na próxima quinta, Cenáculo Jovem, mas amanhã Santa Missa às 19. E para os jovens de 0 a 100 anos, esse foi o nosso Cenáculo Jovem. Yes. Pescador, fixo o meu olhar no horizonte desse imenso mar. Sei, não posso mais voltar. Sigo assim,
certo da missão que tenho que cumprir.